Bem, pessoal, dando continuidade aí ao capítulo 2, que são dos deveres, no artigo 37 nós temos documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal, né? Esse processo de enfermagem é o que nós vimos lá com relação aos direitos, é a SAI, trabalhar dentro do processo de enfermagem. Isso é o nosso direito e é o nosso dever, certo? Porque quando a gente trabalha dentro do processo de enfermagem, nós estamos trabalhando todas as etapas da assistência com relação ao nosso paciente. Artigo 38. Prestar informações escritas e ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente. Então, veja, como eu falei para vocês, tudo que nós fazemos com o nosso paciente, nós devemos escrever no prontuário, prestar informações escritas, completas, fidedignas, necessárias para a continuação da assistência, tá? Isso é importante, essas informações escritas, por quê? Porque além de ser o nosso respaldo legal, lá está registrado tudo que a gente informou o paciente, tudo que a gente orientou, tudo que a gente fez com o paciente, os procedimentos, tá? Além de dar continuidade à assistência, porque, digamos, o paciente veio hoje. Então, o paciente só vem daqui a um mês, a 40 dias, a 2 meses. Eu vou me lembrar o que eu orientei a esse paciente? Posso ser que até eu me lembre, tá? Mas talvez não me lembre toda, tá? Talvez realmente não lembre de nada. Mas quando eu pego o prontuário do paciente e olho a última visita dele, vai estar lá tudo registrado. Então, eu dou seguimento, dou continuidade ao que eu já tinha orientado, ao procedimento, ao tratamento, seja o que for, tá? Eu também posso, além de prestar essas informações por escrito, eu também posso dar umas informações verbais. Por exemplo, eu estou saindo do meu plantão, né, atendi os pacientes, fiz todos os meus registros, só que eu tenho, dentro do meu setor, o paciente, seu João, que está em estado crítico, tá? Aí, o que é que acontece? Naeli está chegando no plantão para ficar no meu lugar. Aí eu posso dizer, ó, Naeli, na enfermaria 2, no leito 4, seu João está lá e ele está em estado crítico. Eu já fiz determinado procedimento com ele, tá? Às 14 horas, esse procedimento tem que ser repetido. Tá lá, tudo registrado no prontuário. Mas dá uma olhadinha em seu João, pronto. Dei a informação verbal, tá? É necessário eu fazer isso? Não é, porque na L, ela sabe que quando todo profissional chega no seu plantão, ele tem que ver as informações, né, dos pacientes que estão internados, sob nossa responsabilidade, tá? Só que não me custa nada fazer isso, né? Por quê? Porque eu tenho um paciente crítico, um paciente que precisa de mais atenção, tá? Veja que a importância nossa é o paciente. Então, essa comunicação, ela pode acontecer, certo? Artigo 39. Esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem, tá? Então, a família, ela tem que ser orientada. O paciente tem que ser orientado. Isso é dever nosso fazer, tá? Caso a gente não oriente, não informe, e se o paciente perguntar, nós temos que dizer. A gente não pode se negar a dar uma informação ao paciente, a gente não pode se negar a explicar o procedimento ao paciente, tá? Lembrem-se que dentro do processo de humanização, nós temos que dizer o nosso nome quando a gente chega, perguntar o nome do paciente para se certificar que é o paciente e explicar, ó, seu João, hoje a gente vai tirar aqui o curativo do senhor, vai dar uma limpada, vai ver como é que tá, né? Sempre falando um linguajar popular, né? Para que o paciente entenda. E daí a gente vai colocar, né, a atadura novamente, para evitar sujidades e tal, certo? Não custa nada. Caso a gente não faça isso e o paciente questione, nós temos o dever de esclarecer,
certo? Me lembro que uma certa vez, né, a minha última gestação, meu filho nasceu com uns problemas, né, de saúde, e daí eu fui questionar, perguntar à enfermeira qual a medicação que ela estava dando, e ela disse assim, para que você quer saber, né? Quer dizer, é direito meu. Tá? Ela não sabia que eu era enfermeira, mas é direito do paciente saber, independente do grau de estudo dela, tá? Da formação do paciente, tá? É direito. E é dever do profissional informar, esclarecer. Artigo 41. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. É aquilo que nós já falamos, né? Até dentro dos direitos humanos, nós não devemos estar selecionando os pacientes para melhor atendimento. Nós devemos prestar nossa assistência da melhor forma a qualquer paciente, independente da situação, independente, aí eu vou mais fundo, né? Independente da moralidade desse paciente, tá? Sem estar expressando valores, tá? Então, a gente pode estar cuidando de um presidiário, tá? Que foi lá porque ele passou mal dentro do presídio, aí lá nós sabemos, né, nós somos informados que ele está preso porque violentou uma criança, né, já estou imaginando o máximo, né? Logicamente que moralmente, né, pessoalmente, se eu pudesse escolher, eu não estaria, como pessoa, né, não estaria atendendo ele, né, porque a gente já fica com raiva por ele ter feito isso com uma criança, né. Porém, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sou a profissional, e daí eu não posso cometer, né, distinção, discriminação com o meu paciente. Ele está lá como paciente e eu estou lá como profissional. Então, eu tenho que prestar a minha assistência de enfermagem. É o meu dever, tá? Mesmo que o meu pessoal, né, levando para o pessoal dele, eu não queira fazer isso, certo? Mas eu tenho que fazer e prestar uma boa assistência, tá? Por isso, quando a gente entra no nosso ambiente de trabalho, que entre o nosso profissional, né? Para alguns valores pessoais, a gente, né, em alguns casos, poder, né, deixar um pouco de mão, em alguns casos, tá certo? Artigo 42. Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias de acordo com os princípios éticos e legais. O que é que queremos dizer isso? A autonomia do paciente, tá? Lembra, nos princípios bioéticos, nós temos o quê? Autonomia, né? Quais são os princípios bioéticos? Beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, tá? Os 4 princípios bioéticos aí. Então, a autonomia do paciente, ela deve ser respeitada. O paciente é testemunha de Jeová, não aceita transfusão sanguínea. Eu, como profissional, tenho que respeitar. É o meu dever respeitar essa autonomia do paciente, tá? Insisto, logicamente que eu vou insistir, porque isso é benéfico, é necessário para o tratamento do paciente. Mas se ele não permite, eu não posso fazer isso à força. Se o responsável por ele não permite, eu não posso fazer isso à força, tá? Mas eu tenho que insistir com o profissional, toda a equipe insiste, e daí, né, talvez a gente consiga reverter, né, o pensamento do paciente, e ele aceitar. Mas é o meu dever respeitar, né? O paciente quer ter alta da instituição. Ele não deve ter alta, né? Porque o estado dele vai se agravar, tá? Mas aí o paciente insiste na alta, a equipe, não só o profissional, dá alta,
tá? E daí eu tenho que respeitar essa decisão do paciente, eu tenho que respeitar essa decisão do representante legal, né, do responsável. Mas veja que em ambos os casos, tá, nós precisamos nos respaldar profissionalmente. Então, o paciente não aceita determinado procedimento, assina o termo de responsabilidade, tá? É o nosso respaldo legal. O paciente quer ter alta, assina o termo de responsabilidade. É o nosso respaldo legal, tá certo? Não devemos deixar com que o paciente não assine, ele tem que assinar, porque é responsabilidade dele. Artigo 43. Respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Então, nós sempre temos que estar respeitando a privacidade e a intimidade do paciente. A gente não deve, de maneira nenhuma, estar expondo o paciente, seja através de uma informação, seja através da exposição do próprio corpo do paciente, tá? Então, se nós vamos fazer um procedimento, e esse procedimento expõe o corpo do paciente, então a gente pede aos acompanhantes, né, que estão lá presentes para saírem, né? Se necessário, fica o acompanhante do paciente, se necessário, tá? Se a gente for precisar da ajuda dele. Se os demais pacientes puderem deambular, puderem sair, a gente também pede para que eles saiam, né? Porque aí a gente vai estar, né, privando o paciente de outros olhares, certo? E também tem aqueles biombos, né, que a gente pode estar, né, colocando lá para que o paciente não seja exposto, certo? É o nosso dever respeitar e fazer, né, com que o paciente seja realmente, tenha a sua privacidade, ok? Como eu falei para vocês em algum artigo aí, tá, que eu não me recordo qual, eu disse que as informações do paciente só devem saber os profissionais que estão cuidando do paciente. Eu e Micaele trabalhamos no Hospital Regional do ICO, tá? Só que eu trabalho no setor que seu João está internado. Então, eu cuido do seu João. Então, eu tenho que saber as informações do seu João. Micaela, ela não trabalha no setor que seu João está internado. Ela trabalha lá na pediatria, tá? Ela trabalha lá com crianças. Então, Micaele, mesmo trabalhando na mesma instituição, ela não tem que saber das informações de seu João, tá? Caso ela saiba, isso aí é quebra de sigilo profissional, tá? Isso aí é uma infração, tá? Ela não é obrigada a saber, porque ela não está cuidando do seu João. Eu que estou cuidando do seu João, é minha obrigação saber, é o meu dever saber, tá? Digamos que seu João, né, veio a óbito. Toda a cidade do Icó sabe o diagnóstico, a causa morte de seu João, tá? Mas nós não podemos estar revelando, tá? Ah, Clélia, mas todo mundo sabe, mulher, que ele morreu disso. Ah, se todo mundo sabe, então pronto, todo mundo sabe. Não precisa eu estar falando, tá? Eu não digo, certo? Então, a gente não pode estar revelando informações do paciente, mesmo na morte e no pós-morte. Por quê? Porque veja que nós cuidamos do paciente, da família, da comunidade, em todo o ciclo. Então, infelizmente, o paciente veio a óbito, nós ainda iremos cuidar da família, tá? Que continua sendo os nossos pacientes, ok? Então, o dever nosso é priorizar a intimidade, a privacidade e o pudor do paciente. Artigo 44. Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria, tá? O que são movimentos reivindicatórios?
é nós sairmos em busca de melhores condições de trabalho, reivindicar maiores salários, né, como a gente está reivindicando aí agora, né, na PL 2564, ok? Então, é direito nosso. Mas aí todos nós vamos para as ruas protestar? Não, e os nossos pacientes vão ficar como? Não pode todo mundo, tá? Então, a gente trabalha aí em rodízio. Nós podemos reivindicar, tá? Mas nós não podemos, né, suspender todas as atividades, todo mundo parar, certo? Prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes por movimentos reivindicatórios. Então, o que é que se recomenda? Que, no caso de movimentos reivindicatórios, greve, por exemplo, reivindicar, ir para as ruas protestar, tem que ficar pelo menos 30% dos profissionais de enfermagem cuidando dos pacientes. Os demais vão para a rua, tá? Aí pode-se fazer aquele rodízio, mas desde que a assistência ela não pode ser quebrada, tá? Então, fica-se alguns profissionais lá assistindo os pacientes da melhor maneira possível, cumprindo o nosso dever, e os outros vão para a rua, ok? Não pode todo mundo de uma vez, não, né? E fechar o hospital e não ficar ninguém da enfermagem, isso não pode. Né, fechar a instituição. Isso não é permitido. Artigo 46. É dever nosso recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem a assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Então, veja, nós só podemos administrar medicação, tá? Quando existe uma prescrição, seja essa prescrição de enfermagem, porque nós, como enfermeiros, podemos prescrever alguns medicamentos, né? Isso aí a gente já falou, e a gente vai falar mais ainda em outro conteúdo, tá? Seja prescrição médica, tá? Então, não existe aquilo. O médico liga, Clélia, administrei uma medicação em seu João. Não, venha, prescreva, que eu administro, tá certo? Não vamos trabalhar com esses favores, tá? Muitas vezes ele, Clélia, pois administra aí. Essa medicação deu errado, era uma medicação que o seu João não podia tomar e seu João veio a óbito, tá? Quem administrou, assinou e carimbou, Clélia. O médico prescreveu? Não, o médico ligou. Então, ele pode muito bem dizer que nunca mandou eu administrar a medicação, tá? Então, quem vai responder? Clélia, tá? Que pode perder o direito de exercer a profissão, que pode ser cassada, ok? Dentro do artigo 46, nós temos o inciso 1º. O profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer por escrito devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrando no prontuário. Então, veja, o médico prescreveu, ou o enfermeiro prescreveu determinada medicação. Como eu sou enfermeira e tenho conhecimento científico, eu paguei farmacologia, então eu estou com certa dúvida com relação a essa medicação para essa pessoa, para esse paciente. Então, eu vou lá com quem prescreveu e converso e dialogo com o profissional que prescreveu. Se determinada medicação é necessária, se não podia ser essa e tal, e a gente dialogando, chegamos a um senso comum. E daí, administra a medicação ou não, tá? Caso eu pegue a prescrição e não consiga ler, né, ela esteja ilegível, como a gente infelizmente sabe que os profissionais, né, rabiscam, eles não escrevem, eles rabiscam. Eu não posso trabalhar com achismo. Eu acho que é essa medicação, porque eu não estou entendendo a letra direito. Não.
Não posso trabalhar com achismos. Esse achismo pode levar o paciente a óbito, tá? Então, eu vou lá no colega que prescreveu e peço para que ele escreva de forma legível. Ah, mas o médico já foi embora, tá? Então, o que é que eu faço? Não administro a medicação, tá? É o meu dever, ó, recusar a executar a prescrição quando, em caso de erro ou ilegibilidade. Então, eu registro isso no prontuário, anexo a receita, tá? E daí não administro a medicação no paciente. Mas veja, eu tenho que registrar isso no prontuário, tá? E anexar a prescrição, que está ilegível. O profissional não está mais lá, tá? E eu tenho que me respaldar. Inciso segundo, é vetado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação conforme resolução vigente, tá? É aquele negócio. Ah, ligou? Não. Venha prescrever, tá? Esses casos, pessoal, de urgência e emergência, entra aí quando o profissional não está, tá? Quando nós temos a segurança de determinado medicação, e daí a gente prescreve, né, ou a gente administra, né, no sentido de salvar a vida do paciente. Entra aí nas urgências e emergências, tá? Mas a questão do profissional tá lá e tá com preguiça de prescrever e tá dormindo, tá? Era para estar lá no seu horário de trabalho e ele foi resolver um problema pessoal, aí não são casos de urgência e emergência, não. Certo? Agora, quando o profissional não está, né, você está lá numa estratégia lá longe, não tem um profissional, e daí você tem a segurança com relação a essa medicação, aí você vai e administra. Mas veja, tem que ter a segurança, tá? Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e família no processo de nascer, viver, morrer e luto. Então, nós cuidamos do nosso paciente em todo o ciclo, né? Desde a gestação, tá? Criança nasceu, vem para a puericultura, a criança é adolescente, vem para o atendimento do adolescente, a criança é adulta, né? A pessoa já é adulta, e daí vem o atendimento que seja necessário. A pessoa morreu, a família continua com a assistência, tá? Nos casos de doenças graves incuráveis, terminais com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa e de seu representante legal, tá? Isso aí são os cuidados prestados, né, a pacientes terminais, né? Mas isso também tem que ser uma escolha do próprio paciente. Artigo 51. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou por equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participado e ou conhecimento prévio do fato. Parágrafo único. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida do ato praticado individualmente. Então, veja bem. Nós da enfermagem somos uma equipe, a equipe de enfermagem, que é formada pelo enfermeiro, pelo técnico, pelo auxiliar de enfermagem. O auxiliar comete uma infração. Eu, como supervisora, como enfermeira, supervisora da equipe de enfermagem, eu também vou responder por essa infração cometida pelo auxiliar de enfermagem. Só que eu vou responder em menor gravidade, porque não foi eu que pratiquei. Eu vou responder como supervisora da equipe de enfermagem.
tá? Então, por isso que nós devemos estar observando, estar acompanhando a nossa equipe. Tá? A gente não pode deixar ela sozinha, a gente tem que estar orientando, tirando dúvidas, ok? E por mais que a gente confie, mas nós temos que estar presentes. Artigo 52. Manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento, em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. Então, tudo que acontece com o paciente, todas as informações do paciente devem ser mantidas em sigilo, tá? Aí, o que é que acontece? Naeli não trabalha na instituição, só que ela, como enfermeira, né, o paciente pede para que ela também acompanhe. Tá? Então, o paciente por escrito faz esse pedido, então, Naeli vai receber todas as informações com relação ao paciente, tá? Por quê? Porque foi um pedido do paciente ou da família, e houve um consentimento por escrito, ele assinou consentindo, tá? Só que em alguns casos, esse fato, ele pode sair do sigilo. Quais são esses casos? No inciso 1º, permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida, né? Aquilo que nós já falamos. Toda a sociedade, toda a cidade sabe o fato que a pessoa morreu, mas o sigilo, ele deve ser mantido. Inciso 2º, o fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa do próprio ou em atividade multiprofissional, quando necessária a prescrição da assistência. O que é que acontece aí? No caso, né, de nós estarmos cuidando de um paciente que foi vítima de uma bala, né? Alguém atirou nele. E daí ele ameaça que vai, quando sair, né? Quando se recuperar, vai atirar nessa outra pessoa, tá? Isso aí, nesses casos, se for no intuito de realmente proteger a outra pessoa, esse sigilo pode ser quebrado, tá? No sentido, eu posso informar isso a outro profissional que trabalhe isso no paciente, né? Por exemplo, eu posso informar isso ao psicólogo, para que ele trabalhe essa questão de vingança no paciente, tá certo? Então, isso não é no sentido de fofoca, é no sentido de que o outro profissional venha a ajudar esse paciente, tá? No inciso 3º, o profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para manutenção do sigilo profissional. Então, o que é que acontece aqui? Eu, como enfermeira, fui chamada, né, pelo fórum, pelo juiz, para testemunhar para um paciente, tá? Só que eu prefiro não me envolver, né, porque eu sou enfermeira do território, né, da estratégia, e daí eu sou responsável por todos os pacientes, eu não queria me envolver nesse caso. Então, de forma ética, eu chego lá, informo ao juiz, né, com os meus respaldos éticos e legais, que eu não quero quebrar esse sigilo profissional, que eu quero manter esse sigilo profissional. Aí, caso o juiz aceite minhas indagações, então eu não vou quebrar o meu sigilo profissional, tá certo? Mas veja, não é só o fato de eu não querer, então eu nem vou lá. Não, eu tenho que ir lá me apresentar e mostrar minhas razões éticas e legais e daí manter o meu sigilo, né? Caso o juiz aceite as minhas indagações, tá certo? Eu tenho que comparecer, ok? Inciso 4º, é obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização de casos de violência contra
crianças e adolescentes, idosos, pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento, tá? É aquilo, quando a gente assiste um idoso, cuida de um idoso e sabe que esse idoso é violentado, nós precisamos denunciar, nós precisamos comunicar aos órgãos responsáveis. Veja, nós não comunicamos a qualquer pessoa, nós comunicamos aos órgãos responsáveis, né? No caso de um idoso, nós podemos comunicar ao CRAS, ao CREAS. No caso de uma criança e adolescente, nós podemos comunicar ao conselho tutelar, né? De um incapaz ao conselho tutelar, tá certo? Inciso 5º, a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em casos de violência doméstica e familiar contra mulher adulta e capaz será devida independentemente de autorização, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima ou de seu representante ou de seu responsável, né? No caso de denúncias de mulheres que sofrem violência doméstica, né? Violência sexual, né? Ela é violentada pelo companheiro, tá? Nós podemos comunicar também a órgãos responsáveis, né? Como, por exemplo, a delegacia da mulher, certo? Veja que essa comunicação, ela é sempre feita aos órgãos responsáveis, tá? E para a gente encerrar aqui, pessoal, não vai dar para a gente ver o capítulo 3, né? Porque senão fica muita coisa, tá? Para a gente encerrar o capítulo 2, que são dos deveres, artigo 54. Estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação, tá? Então, aqui é nós nos capacitarmos, isso é um dever nosso, buscar essa capacitação, buscar esta qualificação, tá? E daí, pessoal, nós iríamos dar início, né, ao capítulo 3, mas devido, né, à hora, né, e também a muita informação que nós tivemos aí no capítulo 2, tá? Eu vou deixar o capítulo 3 ou juntamente com o restante, tá? Da resolução 564, ou para nossa próxima aula, quinta-feira, ou então eu mando uma aula extra para vocês. Vou olhar direitinho o nosso cronograma, e daí eu vou informando a vocês no grupo, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos artigos, tanto os que foram falados, como os que nós não comentamos aqui, e que está na resolução, estou à disposição de vocês.